Para vocês que estão a nos visitar pela primeira vez hoje, estamos a seguir a vida de José, como ele começou. Hoje estamos no capítulo 46, 47, 48, 49, só 4 capítulos hoje. Então, vocês devem ficar bem confortáveis, porque vamos gastar um bom tempo aqui, tá? Mas primeiramente, vamos ouvir algum trecho deste texto, Gênesis 46. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Os filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as suas filhas e os filhos dos seus filhos. E toda a sua semente levou consigo ao Egito. É o final de capítulo 46, lemos. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de José que vieram ao Egito foram 70. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós continuamos a focar nesta palavra que é viva, que é eficaz, para nos encorajir, para nos mostrar, para nos formar de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor, ajuda-nos neste momento de voltar para um texto que descreve um evento histórico de tantos séculos, tantos milênios atrás, a perceber qual é a Tua palavra para nós hoje, onde nós estamos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tomar decisões faz parte da vida, não é? Faz parte da experiência de ser um homem, uma mulher, uma criança, uma adolescente. A cada dia nós precisamos tomar decisões. Algumas decisões não são muito importantes. A roupa que vamos vestir, o que vamos comer, onde nós vamos fazer as coisas hoje. Mas às vezes chegam outras decisões mais importantes na vida, momentos decisivos na nossa vida. Que curso eu vou tirar na escola, na faculdade? Que emprego eu quero ter na minha vida? Onde eu vou morar? Com quem eu vou me namorar? Com quem eu vou me casar? Vocês percebem muito bem que são coisas importantes. Mas de vez em quando chega um imprevisto na nossa vida que obriga-nos a tomar uma nova decisão. Uma decisão de como nós vamos reagir com estas novas circunstâncias na nossa vida, que nunca esperamos enfrentar e nunca pensamos que seria necessário tomar esta decisão ou aquela decisão. Mas tomar decisões faz parte diária da experiência de ser um ser humano. Mas nestes momentos decisivos, seja se for uma coisa que nós planeamos tomar, ou se for uma coisa imprevista, qual é a função da fé? Onde está Deus nestes momentos decisivos em que nós somos obrigados a tomar uma decisão? Aqui em Gênesis 46, Jacó enfrenta uma situação imprevista em Canaã. Jacó enviou seus filhos para comprar trigo, porque não tem trigo na terra.
Uma grande fome está naquela terra. E vocês percebem, ele enviou os filhos para o Egito, os filhos regressaram e disseram, aquele irmão nosso que o Senhor pensou que estava morto, está vivo. E mais ainda, ele é o regente de toda a terra do Egito, e até o faraó mandou buscar a família de Jacó, e vamos lá, e o faraó nos prometeu o melhor da terra, e podemos comer a fatura da terra. Vai haver mais 5 anos de fome em Canaã. Jacó quer ver o filho que ele pensou morreu há 22 anos. Então, é óbvio, vamos para Egito. Isso que nós lemos. Jacó disse, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Não é a primeira vez que a família de José, Isaac e Abraão, esta família que Deus escolheu, enfrentou uma imprevista de uma fome. E não é a primeira vez que Egito foi colocado como uma solução possível para esta situação. O avô de Jacó, Abraão, em Gênesis 12, recebe uma promessa de Deus. Vai para a terra que vou mostrar, vou dar-lhe esta terra. Você vai tornar uma grande nação e através da sua família, todas as famílias na face da terra serão abençoadas. Uma grande promessa. Ele foi, logo que chegou na terra prometida, fome. E Abraão decidiu por si próprio, eu vou para o Egito, porque lá tem trigo. Não correu muito bem. Deus teve que interferir para proteger a promessa que deu. Mais tarde, o pai de Jacó, Isaac, enfrentou uma situação igual. Teve fome na terra. Ele pensou, eu vou também para o Egito, mas Deus disse, não, tu ficas aí. Não desce para o Egito. Isaac ficou num sítio chamado Berseba. Nós vimos esta palavra hoje, Berseba. Ali Deus renovou a sua promessa. Isaac edificou um altar e invocou o nome do Senhor. No passado, Abraão enfrentou a fome, foi para o Egito e não deu certo. No passado, Isaac enfrentou uma fome, não foi para o Egito, porque não foi a vontade de Deus. E Jacó, uma situação imprevista, a solução mais óbvia é ir para o Egito, porque lá tem meu filho, lá tem trigo. Mas será que isso é a vontade de Deus? E nós lemos, partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaac. Jacó viajou para Berseba, este sítio do poço, onde seu avô morava, onde Isaac morava, onde Abraão e Isaac invocaram o nome de Deus, e ali Jacó foi buscar a orientação de Deus. Aqui começamos a perceber que em momentos decisivos, a fé é importante. É importante dar uma pausa, buscar a orientação de Deus para qualquer decisão que nós temos que tomar. Só que nesta altura, a situação era um pouco diferente à nossa realidade. Nesta altura, cria-se que os deuses eram associados com sítios físicos. Ou seja, se alguém queria procurar a orientação de um Deus, era preciso viajar para um sítio específico em que aquele Deus apareceu no passado. E vemos isso na vida de Jacó. Gênesis 28. Jacó enganou o irmão, enganou o pai e fugiu do irmão. E ao caminho para a casa do tia, ele teve um encontro com Deus. Teve aquela visão de uma escada do céu para baixo. E depois de ter aquela experiência de Deus, Jacó montou um altar e chamou o lugar Betel, casa de Deus. Mais tarde, antes de reencontrar com Isaú, Jacó teve muita angústia, muito medo, parou, orou para Deus, e mais uma vez ele chegou a lutar com um anjo de Deus. De
fato era Deus. E por causa da experiência daquele lugar específico, chamou o lugar Peniel. Por quê? Porque ele viu o rosto de Deus. E mais uma vez, Deus manda Jacó para Betel. E ali Deus renovou a promessa. E Jacó chamou o lugar El Betel, porque ali ele encontrou e recebeu a orientação do Deus da casa de Deus. E agora, Jacó vai para Berseba, um sítio em que seu pai, seu avô invocaram o nome do Senhor. Ele foi para lá para oferecer sacrifícios, para buscar a orientação de Deus. Esta ideia de ir para um lugar específico para procurar a orientação de Deus parece-nos um pouco estranho. Mas acontece dia após dia no mundo atual. Ao redor do mundo há vários sítios de peregrinação. Seja montanhas, sejam sítios onde um santo, uma santa apareceu no passado. As pessoas nos momentos mais decisivos, seja de escolher um novo emprego, seja de ter família ou não ter família, seja uma situação imprevista, vão para onde? Vão para esses sítios a buscar a orientação de Deus. Eu vi isso no Brasil durante 5 anos, no interior. Aquelas pessoas vieram do São Paulo, Curitiba, seja onde for, para pagar promessas. A andar no chão, a sangrar de joelhos, a buscar a orientação de Deus através daqueles santos. Acontece aqui em Portugal. Fátima. Acontece aqui no mês de maio, 2 semanas, em Senhor da Hora. Graças a Deus, essas pessoas percebem a importância de receber uma orientação espiritual. Mas que tristeza ver pessoas visitando estes sítios para pagar promessas, para invocar, para forçar, para lutar para que Deus faça alguma coisa. Vão para invocar o nome de um Deus que eles não conhecem. Porque Deus é diferente. Jacó foi para Berseba e ali Deus apareceu. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Não temas, Jacó. Você vai para aquele sítio e ali eu te farei uma grande nação. Isso foi um conceito radical. Porque Deus havia prometido multiplicar esta família no contexto da terra prometida. Agora Deus está dizendo: olha, pode sair da terra prometida para o Egito e ali eu vou cumprir a minha promessa de fazer vocês uma grande nação. E tem mais. E descerei contigo. Mais uma vez, radical. Deus não está limitado por situações geográficas. Deus é soberano, como nós cantamos. E agora Deus está a dizer: você pode ir para o Egito e ali vai ser uma grande nação. E mais, eu vou contigo. E a terra prometida. Vai lá, eu vou contigo. Mas um dia eu vou fazer vocês retornarem para a terra prometida. Muitos anos antes, Deus falou para Abraão em Gênesis 15: de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-los-ão. E vão afligi-los 400 anos. Agora Deus está a revelar que a tua família vai para o Egito, vão passar 400 anos lá com muita dificuldade. Mas é ali, no meio do conflito, no meio da situação difícil, que eu vou estar contigo, eu vou cumprir as minhas promessas e vão se tornar uma grande nação.
Jacó foi para Berseba a fim de buscar a orientação de Deus. E Deus disse, pode descer, não temas. Eu vou contigo. Eu vou cumprir as minhas promessas. E Jacó respondeu. Levantou-se Jacó e ele foi. Versículo 6. E vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele. Ninguém ficou na terra prometida. Ninguém. 70 pessoas desceram para Egito. Nos momentos decisivos das nossas vidas, é muito importante buscar a orientação de Deus, o nosso Criador. Não é preciso ir para um sítio específico, como nós vamos ver. Mas depois de receber esta orientação, qual é a nossa parte? Ir na confiança, na obediência, que Deus estará conosco. E passamos para o reencontro de Jacó com José. Depois de 22 anos, Jacó chega ao Egito e vê o filho pela primeira vez. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Podem imaginar o reencontro emocional do pai, depois de 22 anos, a pensar, meu filho está morto, finalmente abraçá-lo, estar juntos mais uma vez. O pai podia dizer, agora estou satisfeito, posso morrer, porque eu vi o meu filho. Muito bem, até agora Deus está a cumprir a sua promessa. Jacó foi, teve um encontro com José. E Faraó, o que é que ele vai fazer? E José disse, ok, agora vamos nos apresentar ao Faraó. Depois disse José aos seus irmãos e à casa do seu pai, eu subirei e vou anunciar a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa do meu pai que estava na terra de Canaã vieram a mim. José leva 5 irmãos para Faraó, apresenta, são os meus irmãos, são pastores, são muito bons pastores, nós queremos, se for possível, ter a terra de Gósen para ficar lá, uma região muito fértil, tem pasto e tem tudo mais. E Deus disse que ele estaria com Jacó. E vemos que Deus realmente estava com Jacó, porque vem a resposta. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorias do gado sobre o que eu tenho. Vai receber o melhor da terra. Vão ser convidados para ser pastores oficiais de Faraó, que significa proteção do governador do Egito. Deus realmente está com Jacó. Realmente está a cumprir aquela promessa que ele fez em Berseba. E José fez habitar o seu pai e os seus irmãos. E deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramesses, como o Faraó ordenara. José estava com José. Deus estava com José. Há 22 anos, Deus trouxe José para o Egito, preparar tudo que for preciso para este momento decisivo, crítico na vida de Jacó. Está-nos muito encorajamento a confiar em Deus. José tem habilidade para sustentar a família com pão. E mais ainda, José colocou um sistema administrativo no Egito para colher nos anos de fartura, guardar, para nos anos de fome, dar para o povo.
E durante este tempo, José chegou a alimentar não somente sua própria família, mas todos os habitantes do Egito. E aí, Deus cumpriu sua promessa. Porque através de José, as famílias do Egito foram abençoadas. Nós temos um final feliz na história de José. Na história de Jacó. 7 almas salvas pela providência de Deus, pela soberania de Deus, mas em cima de tudo pela fidelidade de Deus para com as suas promessas. Então, 7 anos depois, Jacó está a chegar ao final da vida, chama José promete sepultar o corpo do pai lá na terra prometida. Jacó adoeceu e morreu. Mas o que é que nós podemos aprender destes capítulos? Uma lição muito simples, mas muito poderosa, com muito impacto para a nossa realidade. É simplesmente isso. De acordo com a sua promessa, Deus estará com seu povo onde quer que eles estejam. De acordo com o quê? A santificação do José? O bom moral de Jacó? Não, de acordo com a sua promessa. Vamos lembrar quem era Jacó. O nome dele significa enganador. Alguém que de natureza engana. Ele fez isso, mentiu para o pai, mentiu para o irmão. Não teve nada de boa qualidade em Jacó para merecer esta fidelidade de Deus. É só a graça de Deus. É só a graça de Deus que faz diferença. De acordo com o quê? A sua promessa. E esta verdade repete-se durante toda a história de Deus e Israel. Deus disse para Moisés, chamou Moisés 400 anos depois para ir libertar o povo no Egito e disse: eu estarei contigo. A minha presença vai contigo. Moisés, quando ele trouxe o povo de Israel para fora, na hora de entrar na terra prometida, Deus disse, através de Moisés: não temais. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo. A presença de Deus com o seu povo. Josué aprendeu a mesma coisa. Deus disse: como fui com Moisés, assim serei contigo. Vou contigo, estou contigo. E nós percebemos que não é nada a ver com a qualidade da pessoa. Porque logo após o povo de Israel cometeu vários pecados, foi julgado, foi expulso da terra prometida e passaram muitos anos longe na Babilônia e em outros sítios. Mas mesmo ali Deus disse: não temas, porque estou contigo. Por quê? Por causa da promessa. Por causa da promessa. Então nós percebemos no Velho Testamento a realidade de Deus estar com o povo por causa da sua promessa para o povo. Mas que relevância isso tem para nós hoje? Há 2000 anos um menino nasceu numa cidade chamada Belém, numa terra distante daqui chamada Israel. E nós sabemos, não foi um nascimento qualquer. A mãe era virgem. Na hora de nascer havia vários anúncios sobre o filho. Uma estrela apareceu à noite. Reis magos vieram de longe para adorar o bebê. Os pastores deixaram os rebanhos e foram adorar o bebê. E no momento de anunciar o nascimento, vimos isso. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco.
Na pessoa de Jesus Cristo, Deus estava com a humanidade para cumprir uma promessa que Ele fez no passado, logo depois da criação. Porque ali no início encontramos o quê? O casal criado à imagem de Deus, desfrutando a presença de Deus no Jardim de Éden. Mas como nós sabemos, o casal que são os nossos pais rebelou contra Deus, foram castigados, expulsos de onde? Da presença de Deus. E desde então a humanidade vive afastada da presença de Deus, sem poder desfrutar esta mesma intimidade com Deus que tinha no início. Mas naquela altura, como vocês sabem, Deus prometeu o quê? Eu vou enviar uma solução. Eu vou enviar um filho da mulher que será o salvador de toda a humanidade. E Deus estabeleceu esta promessa com esta família: Abraão, Isaac, Jacó e os demais filhos. E através desta família, o Salvador iria nascer. Jesus, Deus conosco, é esta Salvador que Deus prometeu desde logo na criação. De fato, antes da criação. E quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse: quem me vê, a mim veio o Pai. Ou seja, eu estou aqui entre vocês, a presença de Deus vivo. Morreu aos 33 anos, ressuscitou 3 dias depois, apareceu aos discípulos, mais de 500 testemunhas. E logo antes de ir a voltar para o Pai, Jesus disse estas palavras para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a promessa de Deus para os seus filhos hoje. Ele está conosco até a consumação do século. Pentecostes, o Espírito Santo desceu e por meio do Espírito Santo, Deus está com cada cristão diariamente. Ou seja, nós hoje, se nós somos filhos de Deus, se nós temos esta confiança de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós podemos desfrutar uma presença de Deus ainda maior do que Jacó experimentou. Porque Cristo habita no coração do cristão. E mais tarde, vamos ter no final aquela visão que João teve do que, como vai ser o final dos tempos. A nova cidade, a presença de Deus, e ali eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, do início de jardim, presença de Deus. Através de toda a história, para a possibilidade de voltar a ter esta presença de Deus, é só possível através das promessas de Deus. Então, o que isso significa para nós hoje? Vocês estão aqui, muitos de vocês estão a enfrentar coisas novas. Um novo país, sem emprego, a procurar de vistos, problemas em casa, desafios. Todos nós temos coisas em que é preciso tomar uma decisão diariamente. Mas nestes momentos é importante buscar a orientação de Deus. Mas não é preciso viajar para Fátima, não é preciso viajar para qualquer sítio específico, supersticioso aqui em Portugal. Deus está com o seu povo. É só preciso entrar no quarto e, através de Cristo, entrar na presença de Deus e dizer: olha, Senhor, eu tenho que tomar essa decisão. O que é que eu devo fazer? Mostra-me, Senhor.
Porque a promessa de Deus, ela estará com seu povo onde quer que eles estejam. E lembre disso. Não tem nada a ver com a nossa qualidade como ser humano. Muito pelo contrário. É porque Deus é fiel, misericordioso, graça, amor, santo, justo. E através de Cristo, ela recebe-nos como os filhos a chegar ao Pai. Então, não sei o que vocês estão a enfrentar esta semana. Não sei como vocês estão a sentir sair do seu país, da tua cidade, para enfrentar coisas novas. Mas se nesta manhã vocês estão filhos de Deus, a confiar em Cristo, Deus está com vocês neste sítio. Ele tem um propósito para vocês neste sítio. Então vamos orar.